Eu quero convidar você a participar da leitura da Palavra de Deus no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 21. A princípio eu vou ler 3 versículos neste capítulo, e depois eu vou para o capítulo 27, somente o versículo 46. No capítulo 21 de Mateus, eu quero compartilhar com você o versículo 13, o versículo 14 e o versículo 19. Mateus 21, 13, 14 e 19. Como você é muito bom e muito rápido em encontrar o texto bíblico, eu quero ler, a versão que eu tenho é a versão na linguagem de hoje, mas você vai poder acompanhar aí pela sua Bíblia de uma forma bem tranquila. Diz assim a palavra do Senhor: Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo, e ele os curava. Versículo 19. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse à figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou-se. Capítulo 27, versículo 46, diz assim: às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabactani. Com essas palavras quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela vida de Jesus. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo grande amor que Ele teve e tem tido para conosco. Te agradecemos, ó Deus, por esse amor tão incondicional. Obrigado, Senhor, porque se vivemos, se respiramos, se temos esperança, tudo isso confiados única e exclusivamente na intermediação do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso recebe nossa gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu pensar aqui rapidamente com você sobre Jesus pagou o preço em Jerusalém. Você já chegou em determinado lugar ou em determinada situação e alguém pagou alguma coisa para você? Você já chegou, por exemplo, em um restaurante e na hora em que você foi pagar a conta, você descobriu que alguém se antecipou e havia pago aquela conta por você e para você? Você já se deparou com alguma situação em que de repente você foi pagar uma determinada conta e quando chegou você descobriu que alguém já havia passado antes e num ato de bondade fez com que você não tivesse mais aquela dívida, tirou aquela dívida de você, trouxe aquela dívida para si, resgatou a sua dívida e deixou você livre diante daquele credor. Como é agradável quando nós podemos viver uma situação em que alguém paga alguma coisa para a gente, ou quando nós podemos pagar alguma coisa para alguém. Quando podemos resgatar alguém de alguma situação. Quando de repente alguém está em determinado aperto, alguém está passando por uma determinada dificuldade, seja espiritual, seja financeira, seja de qualquer outro cunho, seja em quaisquer das outras esferas, e quando nós podemos assistir, quando nós podemos ajudar, quando nós podemos pagar o preço, e a pessoa sai dali satisfeita, que alegria invade os nossos corações. Jesus, ele entrou em Jerusalém para pagar um preço. Nós estamos vivendo esta semana, a semana da Páscoa, em que a humanidade para celebrar, para lembrar a morte, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos de várias denominações, em vários lugares no mundo, paramos para agradecer a Deus pela alegria de termos o nosso preço, o preço do nosso pecado,
pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas em meio ao caos, quando ninguém mais tinha nenhum tipo de condições para pagar ou de pagar pelos nossos pecados, Jesus decidiu se fazer o libertador dos homens. Ele nos libertou, segundo a palavra de Deus, entrou em Jerusalém e estava decidido a cumprir uma missão. Todos nós temos uma missão. Você não está neste mundo, nessa vida, sem nenhuma missão. Você não é fruto do acaso. Se você ainda não descobriu a sua missão, é porque a sua visão, ela está míope, ela está reduzida, ela não está plenamente focada naquilo que você veio ser e fazer aqui na terra. Você já experimentou pensar a razão da sua existência? Por que é que você existe? E se você não existisse, que falta faria no mundo? Que falta faria à vida das pessoas que amam você? Que falta faria à vida da sociedade ou das pessoas com as quais você convive? Quem é você? Qual o grau de importância? Qual o seu impacto? Qual a sua influência em meio a tantas outras vidas? Qual a sua missão? Qual o preço que você precisa pagar para resgatar, para mostrar às pessoas que você entendeu diante de Deus qual é a sua missão nessa vida? Tenho encontrado algumas pessoas que têm olhado para a sua própria vida e têm pensado na sua vida, na sua missão, como sendo apenas uma missão de sofrimento. Ninguém veio a esse mundo apenas para sofrer, a não ser aquele que se fez pecado em nosso lugar. Quando Jesus decidiu pagar o preço, quando ele entrou em Jerusalém, alguns dias atrás eu falei sobre a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, e nós podemos falar naquela ocasião que algumas pessoas começaram a cortar ramos de plantas e árvores e começaram a saudar, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. E como aquele rei, segundo a palavra de Deus, o libertador de Israel, o libertador dos homens, o libertador dos nossos pecados, aquele que seria o penhor, aquele que seria o pagamento pelas nossas iniquidades e pecados, segundo a palavra de Deus, deveria entrar em Jerusalém de uma forma muito simples e humilde, sentado em um asno, sentado em cima de um jumentinho, contrastando com a pompa de alguns reis que desfilavam diante dos seus súditos nos melhores cavalos da época. Mas quando Jesus entra em Jerusalém, Jesus não está preocupado se ele vai estar em cima de um burro, se ele está em cima de um cavalo. Ele queria cumprir a palavra de Deus, e a palavra de Deus dizia que ele precisava entrar de uma forma muito humilde, porque para pagar diante de Deus a culpa de toda a humanidade, só alguém com o coração muito humilde poderia sensibilizar o coração de Deus. E Jesus decidiu, através da missão que Deus lhe deu, Jesus decidiu cumprir a sua missão. E de acordo com o texto que nós acabamos de ler, de acordo com os versículos que nós lemos, a primeira missão que Jesus decidiu fazer ou cumprir em Jerusalém foi tornar a casa do Pai casa de oração. E isso aqui faz toda a diferença. Ele não estava falando simplesmente de casa de preces, ou casa de rezas, ou casas de orações repetidas. Quando ele diz: a casa do meu Pai será chamada casa de oração, ele estava dizendo: a casa do meu Pai é um momento, é uma instância, é uma oportunidade, é um lugar, é um elo de intimidade com Deus, é a oportunidade que vocês têm de falar diretamente com o próprio Deus, de criar intimidade com Deus, de trazerem o céu à terra. Jesus entrou em Jerusalém, não porque Jesus estava preocupado com uma questão geográfica. A palavra do próprio Senhor Jesus, ele falou a uma certa mulher:
quando estava à beira da fonte, durante o seu ministério, quando ele estava falando acerca da água viva, que era ele mesmo, ele disse que nem nos templos, nem no templo em Jerusalém, nem nos montes é que Deus deveria ser buscado, mas que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas quando Jesus entra em Jerusalém, e ele vai na direção do templo, ele começa a mostrar que Deus tem propósito com aqueles que têm propósito com ele. E ele começa a dizer, olha, ele começa a viver o que na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, falavam sobre ele, que o zelo pela sua causa, o zelo pela sua casa, a casa do Pai, o consumiria. Ele chegou no templo em Jerusalém, e ele viu as pessoas fazendo toda espécie de comércio, trocando dinheiro, os cambistas, as pessoas vendendo animais, as pessoas fazendo simplesmente um grande mercado, quando ali era tido como casa de oração. O que Jesus estava querendo enfatizar é que as pessoas que se dirigissem ao templo em Jerusalém deveriam estar conscientes de que muito mais que dentro de um espaço físico, elas estavam entrando num espaço espiritual. Elas estavam entrando numa esfera em que cabiam apenas duas pessoas, aquele que orava e o próprio Deus que aceitava a oração. Jesus entrou em Jerusalém para pagar esse preço, para dizer àquele povo e dizer aos seus súditos, aos seus discípulos, nos dias atuais, que a casa de Deus, a casa do Pai, é casa de oração. Mas onde que Deus mora? Onde que é a casa de Deus? A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E a Bíblia diz que nós somos templo, nós somos casa de habitação do Espírito Santo de Deus. O que Jesus começou a enfatizar é que a sua vida, a minha vida, a vida de cada cristão precisa ser uma casa de oração. Dentro de nós, o fogo da oração precisa continuamente arder. Precisamos estar munidos de oração, precisamos muito mais do que uma prática de rezas, muito mais que uma prática de orações repetidas, precisamos criar uma atmosfera, uma situação em que Deus sinta prazer em estar conversando conosco. Somente a oração, coloque isso na sua vida, somente a oração move as mãos de Deus, nada mais. Não existe sacrifício que seja capaz de movimentar as mãos de Deus. Não existe nenhuma doação, nenhum donativo, nada que você possa oferecer a Deus, a não ser um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que se relaciona com Deus, um coração que geme na presença do Senhor, um coração que exala o bom cheiro de Cristo, um coração que palpita por fazer a vontade de Deus. A menos que a sua casa, a menos que o seu corpo, a menos que o templo do Espírito de Deus, que é você, que é a sua vida, a menos que essa casa seja transformada em uma casa de oração. Homens e mulheres que oram e que abrem com as suas orações as portas do céu. Homens e mulheres que acionam aqui na terra, que se quebrantam, que se ajoelham na presença de Deus, e Deus começa a dar ordem aos seus anjos para que eles saiam, para que eles ministrem, para que eles abençoem, para que eles intercedam, para que eles tragam livramento, para que eles façam a vontade de Deus, de acordo com a oração que queima continuadamente em cima de cada altar, em cima de cada coração, em cima de cada vida que se dedicou inteiramente ao Senhor. A segunda missão de Cristo era abrir os olhos aos cegos e curar os enfermos. Jesus também não estava aqui preocupado apenas com os cegos físicos, aqueles que não tinham ou tinham parcialmente a sua visão física ocular. Jesus veio e Jesus entrou em Jerusalém para abrir os olhos aos cegos. E o que é um cego? Um cego, literalmente, é aquele que não pode enxergar.
Há um adágio popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Se a gente for pensar por aí, nós temos então vários cegos. Nos dias atuais, temos várias pessoas que estão cegas, porque elas não estão querendo enxergar, elas não estão querendo fazer uma autointrospecção, elas não estão querendo olhar para dentro de si, elas não estão querendo descobrir os seus erros, seus pecados, e enquanto não descobrimos nossos erros e pecados, nós não podemos confessá-los, e enquanto nós não os confessamos, eles não são perdoados, e enquanto os pecados não são perdoados, nós continuamos enfermos na presença do Senhor. Você já percebeu que poucas são as pessoas que oram pelos seus pecados de uma forma nominal? Como que você tem orado pelos seus pecados? Geralmente encontramos pessoas que dizem assim: Senhor, perdoa todos os nossos pecados. Interessante. Mas quando as pessoas estão precisando, por exemplo, de um emprego, elas dizem assim: Senhor, me abre a porta de um emprego. Quando elas estão precisando de saúde, elas dizem assim: Senhor, repreende a enfermidade, eu quero saúde. Elas pedem de uma forma espontânea e de uma forma voltada para o foco da sua vontade. Mas quando se trata de confessar os pecados, hoje as pessoas vivem num corre-corre tão grande, que já não pensam sequer que elas são pecadoras, que elas cometem erros, falhas. As crianças, durante essa semana, estão fazendo uma maratona, e pelo CIB Kids, você que está aí acompanhando, está sabendo do que as crianças estão fazendo, e é interessante que nós podemos ver, na primeira noite, as crianças revelando os seus pecados, e a gente estava até sorrindo, que um dos pecados das crianças tem sido a pirraça. Muitas crianças colocando lá o band-aid, colocando pirraça, desobediência. As crianças estão aprendendo a chamar o pecado pelo nome. Chamar o pecado pelo nome. O grande problema é que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou querendo abrir os olhos dos cegos e curar os enfermos. Sabe qual é o grande problema? É que muitos cegos já estão enxergando demais. Já tem uma visão além do alcance, já não conseguem mais perceber, já não conseguem mais ter sensibilidade àquilo que não agrada a Deus. Está tudo dentro de um pacote. Tudo agora, eu posso. E a Bíblia diz que eu posso sim tudo. Mas a Bíblia diz que àquele que enxerga, nem tudo convém. E quando eu posso, mas eu percebo que, mesmo sendo possível eu fazer alguma coisa, mas eu percebo que não convém, os meus olhos espirituais, eles são abertos, e eu começo a identificar o meu coração com o coração de Jesus, o meu coração com o coração do próprio Deus. Jesus entrou em Jerusalém para abrir os olhos aos cegos e curar os enfermos. É possível que alguém passe por uma enfermidade, mas ninguém precisa viver a vida inteira debaixo de uma enfermidade. Se você chegar para alguém que saiu de um grande problema, por exemplo, agora que tem sido acometida, várias pessoas têm sido acometidas pelo Covid-19, se você pegar alguém que já passou pelo crivo do Covid-19, e você perguntar se ela gostaria de repetir a experiência, tenho certeza que 100% das pessoas vão dizer que não. Elas estiveram doentes, elas estiveram enfermas, mas elas não quiseram permanecer enfermas. Elas pediram que alguém orasse, que elas mesmas orassem, elas pediram a Deus para que elas fossem curadas. É possível que em quaisquer das esferas emocional, espiritual e física, nós possamos em alguns momentos da vida, possamos estar cegos e enfermos.
Mas Jesus entrou em Jerusalém com o propósito de que os nossos olhos fossem abertos. Convém que a casa de oração, convém que o próprio coração do homem, convém que o templo do Espírito Santo de Deus esteja orando, para que os olhos sejam abertos, para que as enfermidades sejam curadas. Uma outra coisa que Jesus fez ao entrar em Jerusalém foi amaldiçoar a figueira infrutífera. O versículo 19, ele diz: e viu uma figueira à beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí ele disse à figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Figueira sem figo, planta sem frutos, foge do propósito. Cristão sem frutos, foge do propósito. Jesus entrou em Jerusalém para que eu e você pudéssemos descobrir o nosso propósito, o propósito de Deus para as nossas vidas. Não podemos ser infrutíferos. Tem pessoas infrutíferas nas obras, infrutíferas na mente, infrutíferas no corpo, infrutífera em todas as esferas possíveis da convivência humana. Tem muitas pessoas que estão desempregadas na atualidade. Muitas pessoas perderam o seu trabalho. E muitas delas gostariam de estar trabalhando. Em contrapartida, tem pessoas, creio que não muitas, de acordo com o montante dos desempregados, mas há pessoas que não estão muito preocupadas em que estejam ou não trabalhando, porque elas são preguiçosas, elas não gostam do trabalho. O trabalho para elas é um fardo. Elas são infrutíferas. Dentro de uma sociedade onde todas as pessoas precisam produzir alguma coisa, elas são infrutíferas. Elas não produzem. Há outras pessoas que não produzem nada na mente. Tudo que sai da sua boca, os seus pensamentos, as suas palavras, são palavras e pensamentos que apenas ferem, que machucam, que destroem. São pessoas infrutíferas. Jesus entrou em Jerusalém para que nós pudéssemos frutificar. Recentemente falei também sobre a parábola do semeador, e não quero me aprofundar nessa parábola agora, mas a Bíblia fala que a parte da semente que caiu na terra fértil, ela produziu para cada semente 30 frutos, 60 frutos, 100 frutos, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Jesus entrou em Jerusalém exatamente para que eu e você pudéssemos frutificar, pudéssemos fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas, pudéssemos alcançar um número maior de pessoas, para que tais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus, pelo consolo do Espírito Santo de Deus. A penúltima coisa, das quais eu relacionei aqui, que Jesus entrou em Jerusalém para fazer, foi animar a fé dos discípulos. O versículo 22, ele diz: se vocês crerem, vocês receberão tudo o que vocês pedirem em oração. No versículo 13, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Versículo 22, ele diz: vocês receberão tudo o que vocês pedirem em oração, crendo. Sabe por quê? Porque quando temos o bom hábito de orar, as nossas orações já não trazem apenas aquilo que agrada ao nosso ego, mas nós temos uma cumplicidade com Deus, temos uma aproximação tamanha com Deus, que o nosso desejo é agradar o desejo do próprio Pai, é satisfazer os desejos do coração do próprio Deus. Tenho falado em algumas situações aqui, e por várias outras vocês vão me ouvir repetindo essa frase, que o propósito de toda oração, é descobrir a vontade de Deus e fazer dessa vontade a nossa oração. Quem está habituado a uma vida de oração, descobre que quanto mais ora, mais leve essa pessoa fica na presença do Senhor.
Já ouvi de algumas pessoas, e há um fundo de verdade, algumas pessoas que dizem assim: olha, quando eu começo a orar, as tribulações começam a surgir. Quando eu começo a mexer com a oração, parece que dá tudo errado. Mas essa é a tônica. Aí você diz: então não convém orar. Vamos imaginar. Porque vamos parar para raciocinar. Antes de você levar uma vida de oração, porque tudo aparentemente estava calmo. Porque só se atira pedra em árvore que dá fruto. Cristão que não ora, ele não ameaça o inferno. Então por que o inferno vai mexer com o cristão? Para que mexer? Está dando certo. O cristão está morno, nem é quente, nem é frio. Mas quando nós começamos a orar, sabe por que o inferno se levanta? Porque o inferno começa a ter medo de pessoas que oram. Não é o contrário, não é o cristão ter medo do inferno porque ele está orando. Quando as coisas começam a se avultar, começam a crescer, é porque o inferno começa a ter medo de pessoas que oram. Se a coisa aparentemente está dando errado, está certo, continue orando. Ore mais e mais. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O inferno é lugar de pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus entrou em Jerusalém para dizer: a minha graça é maior do que qualquer uma outra coisa. O poder da oração move as mãos de Deus. O poder da oração faz com que coisas incríveis aconteçam. O poder da oração faz com que coisas inimagináveis venham às nossas vidas, pela graça, não pelo nosso merecimento, mas pela graça do Senhor Jesus. Os discípulos então, eles tiveram a sua fé animada. O Senhor começou a dizer para eles: olha, se vocês forem pessoas de oração, se vocês entenderem o coração de Deus, se vocês começarem a se relacionar com Deus, tudo que vocês pedirem, vocês vão começar a receber, porque isso é promessa do próprio Pai. Mas o que é que um cristão que ora pede a Deus? Ele pede as coisas segundo o coração de Deus. Por exemplo, um cristão que vive uma vida de oração, ele sabe o que é depender de Deus. Possivelmente ele não vai estar orando: Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena, porque o Senhor é a sua esperança. Ele pede ao Senhor que o conduza em êxito no seu trabalho, que ele prospere em várias áreas, inclusive na área financeira. Mas ele não pensa simplesmente em se aposentar porque ganhou milhões e milhões na Mega Sena e ficar parado sem fazer nada. Ele tem uma missão aqui na terra. E a última coisa: Jesus entrou em Jerusalém para ser crucificado. Capítulo 27, versículo 46, às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer essas palavras: Deus meu, por que você me abandonou? Quando nós olhamos Jesus gritando, Jesus entregando, Jesus rendendo o Espírito a Deus, dentre outras palavras, a última palavra que Jesus falou para Deus foi: está consumado. Jesus entrou em Jerusalém para fazer a vontade do Pai. Jesus entrou em Jerusalém porque ele sabia que aquilo que estava aguardando ele lá dentro não era nada cômodo ou de alguma facilidade. Jesus entrou consciente da sua missão. Ele percebeu que se fizesse da casa do Pai casa de oração, se abrisse aos cegos os seus olhos, se curasse os enfermos, se levasse os discípulos a se fortalecerem na fé, a sua morte seria a origem da vida plena para os seus seguidores. A sua morte geraria vida. Ele entendeu que a sua missão era gerar vidas. Ele entendeu que somente ele morrendo, eu e você poderíamos viver, ter vida e vida em abundância.
Ele entrou em Jerusalém para que eu e você pudéssemos entrar na casa celestial do Pai. A única forma que temos de ter acesso às mansões celestiais, termos acesso aos céus, temos acesso ao lar que Ele mesmo preparou, é mediante o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. Agora já não há mais nenhuma desculpa. Agora eu posso chegar, você pode se chegar a Deus. Agora nós podemos simplesmente fazer da casa do Senhor casa de oração, fazer das nossas vidas vidas de oração. Podemos agora, porque Ele pagou o preço, podemos pedir que Ele abra os nossos olhos e que Ele cure as nossas enfermidades. Podemos, por conta da sua morte na cruz em Jerusalém, nós podemos também ser pessoas frutíferas, pessoas que não enganam, pessoas que não têm apenas folhas, mas pessoas que, como figueiras, produzem os seus figos. Para que, assim como Ele rendeu o Espírito diante do Pai, nós possamos também nos render diante da multiforme graça e sabedoria de Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Talvez você esteja pensando em desistir de várias coisas na sua vida. Talvez você tenha dito: olha, para mim chega, aqui é o ponto final. Jesus pagou o preço, Jesus pagou o preço para que você não desista. Talvez você desistiu de viver, talvez você esteja dizendo: a minha vida já não vale mais nada. Jesus já pagou o preço, sua vida vale muito. A sua vida valeu o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele entrou em Jerusalém para dizer a você: tudo quanto você pedir em oração crendo, se a sua casa for casa de oração, tudo quanto você pedir a Deus crendo, você vai receber. Eu quero orar com você e por você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na grandeza do Teu amor, para a honra e glória do Teu nome, toma em Tuas mãos a vida de cada pessoa, cada servo que está falando contigo agora, Senhor. Obrigado porque o preço já foi pago, Senhor. Obrigado porque agora nós podemos orar, nós podemos falar, nós podemos ter livre acesso ao trono da Tua graça. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às nossas fraquezas, o Teu Filho nos auxilia através do Seu Espírito, nos ajudando, nos incentivando na fé, nos ensinando a caminharmos, a irmos um pouco mais adiante. Por isso, Pai, nós Te louvamos, nós Te adoramos, e nós entregamos a vida de cada um que está em Tuas mãos, cada um que está falando contigo agora, Senhor, em Tuas mãos. Pai, se há espírito de desânimo, se há espírito de morte rondando esta vida, esta família, esta casa, repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Se há desespero, ó Deus, pelo lado financeiro, se há desespero pelo lado emocional, se há desespero por quaisquer das esferas possíveis, em nome de Jesus, nós repreendemos esse desespero, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. E por isso, Senhor, que a Tua graça encha esses corações de paz, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.